Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre procrastinação. Muita tem se falado sobre isso, né? E, na verdade, o que é procrastinar? Procrastinar é o que a gente costuma dizer que é empurrar com a barriga. Por que empurrar com a barriga? Sabe aquela tarefa que você não quer fazer porque ela é um pouquinho enrolada, porque é um pouquinho enfadonha? Pois é. É aquela tarefa que você começa às 7 da manhã e às 5 da tarde você não terminou? Isso é uma das maneiras de procrastinar. E na nossa vida profissional, como é que nós procrastinamos? Bom, você está no seu escritório, hoje, trabalhando, e aí toca o telefone. Você tem um assunto urgente para resolver. Mas ele é um assunto chato, então você começa a falar sobre esse assunto, você anota na agenda, mas aí chega o e-mail. Aí você para ler o e-mail. Aquele assunto, por ser chato, você automaticamente meio que cria uma certa repulsa por ele. E aí você começa a ler o e-mail. Naquilo que você está lendo o e-mail, aí surge uma outra situação. Aí você levanta para resolver um problema numa mesa e lembra que tem um cafezinho do lado. Do cafezinho do lado você para conversar sobre outra coisa. Quando você volta, o que você começou a fazer mesmo? Aonde você parou? E aí começa toda a saga. O que era para você ter uma linha contínua vira uma coisa atropelada. E aí você chega no final do dia e fala assim: nossa, eu trabalhei tanto, mas eu estou sentindo que eu não fiz nada. O dia não foi produtivo. Mesmo que um dia tenha 48 horas, eu nunca vou conseguir fazer tudo. E aí entramos na questão do hábito. Hábito de procrastinar, hábito de demorar para resolver as coisas e a falta de hábito de se organizar. Bom, lembra quando nós conversamos da outra vez sobre hábitos? Bom, se você não assistiu, convido a ir assistir o meu vídeo anterior, onde eu falo sobre hábitos, né? E sobre a curva do vale da desilusão. E isso acontece também independente das pequenas metas, né? Que seria, por exemplo, uma das maneiras que a gente tem para identificar a procrastinação é: verifique quantas tarefas você começou num dia e quantas você terminou efetivamente. Não aquela que ficou com metade da solução. Aquela que você começou e terminou. Foi até o fim, está resolvido, já tirou da frente. Uma das maneiras de observar se a pessoa procrastina ou não é olhar a quantidade de papéis que ela acumula em cima da mesa e que depois ela passa para a gaveta. Porque papel em cima da mesa também significa procrastinação. É claro que tem pessoas que trabalham com uma alta demanda de volumes de documentos. Então, é um entra e sai toda hora. Só que quanto mais você procrastina, mais aquele documento estaciona em cima da tua mesa. Quanto mais ele estacionar em cima da tua mesa, a tendência é que outros papéis iam ficando por cima. Bom, no final do dia, você tem uma pilha de papéis em cima da mesa. Qual que deveria ser primeiro? Onde está um documento que você precisa? E resultado, você começa a perder tempo em procurar um documento em cima da mesa. Então, organização é uma palavra-chave. Ah, mas eu não consigo, meu chefe, a minha diretoria, o meu trabalho demanda que eu trabalhe com muitos documentos e eu tenho que resolver tudo ao mesmo tempo. Quem disse? Você é um octópode? Você tem 8 braços? Não, você não tem 8 braços. Então, pare, respire e abra uma agenda. Olha que bonito. Você já ouviu falar em agenda? Pois é. Não é só aquele livrinho que você vê no fim do ano ou aquilo que tem lá um aplicativo no celular. Hoje, você tem algumas agendas eletrônicas, alguns aplicativos que ajudam quando você trabalha em projetos em grupo. Tem também o Google Agenda, você tem a agenda do próprio celular e você tem a agenda física. Se você não tem o hábito de trabalhar com agenda, eu indico, antes de você ir para a agenda do celular, ir para uma agenda física. Pegue um caderno, pode ser até mesmo um caderno desses aqui, que você compra numa papelaria, tá vendo? Você vem aqui e anota, 8 horas da manhã, o que eu preciso fazer? Ah, tá, eu preciso redigir um e-mail, tá, às 8h30 eu tenho que fazer, às 10 horas, ao meio-dia eu tenho que parar para almoçar, porque às 2 horas eu tenho uma reunião importante. Você elenca as suas tarefas. Se você tiver um lembrete, um checklist do que tem para fazer, você começa a se organizar. Né? Então, você com isso já começa a identificar aonde estão os seus pontos de gargalo. Quais são os seus pontos de gargalo? Aonde você está errando. Aonde você está procrastinando. O que você está deixando de fazer. E você vai observando que essas tarefas começam a acumular. Na medida em que você começa a identificar isso em você, né, essas pequenas falhas,
você começa a se corrigir. Porque a única maneira que nós temos de corrigir um hábito nocivo é quando nós tomamos consciência dele. Ah, mas eu sou uma pessoa produtiva, eu trabalho muito. Mas será que trabalha? Ou você retrabalha? Porque um serviço que você começa, uma tarefa que você começa de manhã, você levou o dia inteiro e não terminou, e levou para o dia seguinte, você está retrabalho. Por quê? Porque você tem que retomar de onde você parou, você tem que relembrar o que você estava fazendo, você tem que juntar documentos. Então você começa a identificar através da ajuda de agendas, através de um checklist. Se você não conseguir fazer no papel, você acha mais fácil? Faça no computador. Sabe, no computador tem aqueles pequenos sticks que você pode, que são tipo post-it mesmo, mas é próprio para a tela do celular. Vai lá, coloca um post-it na tela do celular com as tarefas que você tem que fazer. Você vai bater o olho ali, você vai ver as tarefas emergenciais. E aí você começa a identificar os seus pontos falhos. Essa é a primeira coisa. Você identificando isso, você já tem meio caminho andado para a solução. Então, além de você colocar uma agenda no celular, uma das coisas que você pode fazer também, se você não depende do celular para o trabalho, você pode deixar ele em modo avião. Porque mesmo que você colocou na agenda do celular e colocou lá, programou para que ele faça disparos de alertas a 5 minutos antes ou 10 minutos antes de cada tarefa, ele vai ficar repetindo isso para você. E não precisa estar conectado a nenhuma rede. Agora, se você utiliza o celular a trabalho, seja para se comunicar com seus clientes, para receber e mandar e-mail, o que eu sugiro a você é otimize teu tempo da melhor forma possível, fugindo das pegadinhas das redes sociais. Então, tenta observar quantas vezes você para, por exemplo, para pegar e ver uma notícia no Face ou no WhatsApp, alguma coisa que te chamou a atenção. Isso tudo são pequenos detalhes que vão fazendo com que você perca a produtividade. É a mesma coisa quando você está em casa, você fala assim, eu quero fazer academia, mas já está passando uma série, então vou assistir uma série agora, e aí você começa a assistir uma série, aí vem uma temporada, vem outra, resultado, você não vai para academia. Então por que você, quando fala vou para academia, já se troca? Se você tiver academia no teu prédio, melhor ainda, desce para a academia do teu prédio, faz meia horinha de academia e volta para assistir tua série. As grandes mudanças começam com pequenos hábitos. As pessoas esperam que as coisas aconteçam de uma forma estrondosa. É igual aquela história do mas aconteceu tão de repente. Não, nada acontece de repente. Nem na natureza as coisas acontecem de repente. Um vulcão não entra em erupção de uma hora para outra. Um terremoto não acontece de uma hora para outra. São pequenos movimentos que fazem com que isso aconteça e venham a eclodir em grandes atitudes. É a mesma coisa para a gente. Uma pessoa não chega num sucesso profissional do dia para a noite. Como é que isso acontece? Com pequenas mudanças de hábitos. E volto a dizer, se você está pegando agora meu vídeo, você ainda não assistiu, assista o vídeo anterior, onde nós falamos de hábitos e a nossa famosa área de desilusão, o vale da desilusão, que é quando a gente começa a fazer alguma coisa e não vê resultado e abandona. Então, dá uma olhadinha lá, se você não sabe do que eu estou falando, assiste o primeiro vídeo, você vai entender do que eu estou falando. Então, mas voltando agora, falando dos hábitos, assim, a nossa vida, desde que nós nos entendemos por gente, ela é construída por hábitos. E dentro de uma empresa, os nossos hábitos falam mais alto. Então, por exemplo, se você está numa tarefa que depende de ficar em frente a um computador, responder e-mails, fazer planilhas, ou seja, a tua produtividade depende de uma série de atividades conjuntas, quanto mais você enrolar para fazer, quanto mais você procrastinar, pior vai ser. Então, crie hábitos diferentes. Por exemplo, a agenda, como nós falamos anteriormente, pode ser uma agenda de papel, uma agenda eletrônica. Né? Se você depende que a tua tarefa seja feita porque depende da resposta de terceiros, crie mecanismos dentro do sistema de e-mail, seja no Outlook, seja no Google, seja no Google Agenda, uma forma de você se corresponder com o teu parceiro de trabalho, a fim de que você dê prazo para ele poder te entregar. E coloque prazo para você também terminar essa tarefa. Tenha pequenas anotações em cada trabalho que você fizer. Por exemplo, se você tem grandes pilhas de documentos, sabe aqueles pequenos post-its? Cole eles como se fosse uma orelhinha em cada papel, dizendo o que significa. Se você precisar empilhar,
pelo menos você vai ter uma ordem ali, sabendo do que se trata. Então, na hora de procurar, vai se tornar mais rápido. Você vai olhar para aquele, seja por cor, seja por anotação, não interessa. Você vai olhar pequenos post-it, vai lá, é como se tivesse um índice remissivo ali, que você pode procurar esses documentos. Então, existem algumas maneiras de você se adaptar para você melhorar a tua produtividade. Por quê? Quanto mais você criar mecanismos de trabalho que ajudem você a, digamos assim, a ganhar rapidez, né, na execução das tarefas, melhor e menos cansativos para o seu dia. Por quê? Quando a gente procrastina, junto com a procrastinação, vem também uma sensação de insatisfação. Aquela cobrança, sabe? Ai, eu não consigo fazer nada. Tudo que eu faço, minha vida é muito enrolada, meu trabalho é estressante, é muito cansativo, eu faço e não termino. E aí você começa a entrar numa zona de conflito com você mesmo, porque você começa a achar que você é ruim, que você é um mau profissional. Não, você é um procrastinador, mas não quer dizer que você seja um mau profissional. Você só precisa mudar o seu hábito, você só precisa mudar a maneira de trabalhar. Ganhar eficiência se começa com pequenos hábitos. Por exemplo, um atleta, ele não bate recordes mundiais imaginando, não, treinando. Mas para treinar, ele começa a criar hábitos. E quando ele começa a ver pequenas vitórias, ele começa a engajar ainda mais no seu treino e a melhorar. Então, sabe o corredor? O corredor fala assim, dá um exemplo, Usain Bolt. Usain Bolt, ele não corre o que ele corre hoje, ele começou daquele jeito. Ele começou correndo pequenos trechos, mas sempre se desafiando. Sabe aquela história? Se eu fiz meia hora, posso fazer 40 minutos? Se eu fiz 100 metros num determinado tempo, eu posso fazer 100 metros num tempo um pouco menor? Ou eu posso fazer 110 metros nesse mesmo tempo? Ou seja, você cria parâmetros. Então é a mesma coisa com você. Que tal você criar pequenos passos, pequenas vitórias que garantam que você vai melhorando dia a dia? Então, por exemplo, um pequeno passo. Começar a anotar as tarefas na agenda. Ok, se você não conseguir fazer todas no dia seguinte, não se sinta desiludido, mas o fato de você conseguir colocar as tarefas na agenda e fazer uma, já é uma pequena vitória. Coloque isso como uma meta para você desenvolver durante uma semana. E aos poucos vai aumentando gradativamente isso. Até que vai chegar uma hora que todas as tarefas da tua agenda, você vai conseguir cumprir pelo menos 85%. Mas eu podia cumprir 100%? Claro, mas vai ter dias que você não vai conseguir. E tudo bem. E aí já não é procrastinação. Mas você vai ver como o seu dia vai ganhar em produtividade. Você vai começar a ter incentivos de você mesmo a fazer melhor. E você vai perceber que se você precisa sair às 17 horas da empresa, você vai sair às 17. Você não vai sair mais às 17h15, 17h30, 18 horas. Se você tem alguma coisa para resolver, você não vai ter que ficar olhando para o celular toda hora, puta, essa pendência que eu tenho que resolver, eu não fiz ainda. Você vai começar a se sentir mais leve. Você vai para casa com a sensação do dever cumprido. E aí você vai poder, por exemplo, curtir tua namorada, teu namorado, tua esposa, seus filhos, ou seu esposo. Você vai poder marcar aquele shopping descomprometido, sabe aquele famoso happy hour de sexta-feira? Todo mundo pega lá o paletó e vamos embora, vamos tomar, vamos comemorar? Não posso porque eu tenho que despachar isso aqui. Não. Eu posso porque eu já fiz. Volto a dizer, vão ter situações que não vai ser desse jeito. Vão ter situações que impedem realmente que o dia vai dar uma travada. Mas se você tiver, numa semana de 5 dias, 4 dias com as tarefas em dia, um dia que atropelar não vai te apertar. Agora, o que não pode é atropelar um dia e outro. Por exemplo, voltando a falar de hábitos, é que nem aquela história da... eu deixei esse papel aqui hoje, eu faço amanhã. Aí você chega amanhã, você fala, não fiz ontem, eu posso segurar um pouco mais tarde. Aí chega no fim do dia, não fiz, eu jogo para amanhã. Quando você vai ver, você está no último prazo. Imagina você um advogado que trabalha com prazos para fazer as suas defesas, para apresentar os seus processos no fórum. Ele tem datas. Imagina se ele deixa todos os processos para a última hora. Junto com isso vai vir a úlcera, a gastrite, a insônia, a irritação. Quantos males vão vir juntos pelo simples fato dele ter começado a deixar para depois? Agora, se ele começa a criar uma agenda produtiva e positiva, ele começa a criar o quê? Hábitos saudáveis.
o nosso corpo começa a responder também. Por exemplo, quando você tem uma pilha de coisas para resolver, que a coisa se acumulou e você está na última hora, presta atenção se você não levanta daquele jeito. Ai, meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar. Eu não vou conseguir. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Você já levanta cansado, você já levanta estressado, você já levanta nervoso e se sentindo improdutivo. Por quê? Porque você deixou coisas para fazer. E isso é culpa de quem? A única pessoa responsável é você mesmo. Ah, mas meu chefe me enche de documentos. Ok, você já conversou com ele sobre prazos? Ou você é o tipo também que não sabe dizer não? Outras coisas que ajudam na procrastinação é não dizer não. Ah, mas como assim? Eu não posso dizer não para o meu chefe. Pode e deve, mas de uma maneira inteligente. Como? Você tem uma tarefa para fazer, você está fazendo essa tarefa e ele te pede outra tarefa, você tem que negociar com ele. Qual que é mais urgente? Essa que você está me pedindo agora ou essa que eu estou terminando? Essa aqui, entre poucas horas eu termino. Aí eu posso começar essa e te entregar em tantos dias. Ou ele chega para você e te dá uma tarefa que você sabe que vai demorar 5 dias para fazer, mas ele te pede para fazer em 2 dias. Se você dizer que dá, você assumiu um compromisso. Agora, a partir do momento que você pode sentar com ele e falar, olha, eu não tenho condições de entregar para você em 2 dias, mas eu vou fazer o possível para te entregar em 4, mas você sabe que essa tarefa demora 5. O que nós podemos fazer a respeito disso? Porque também os nossos superiores nos dão tarefas em cima da hora porque nós deixamos, porque nós aceitamos. E aquele negócio de tanto você apagar incêndio, você acaba sendo confundido com bombeiro, né? Só que aí, no começo, você tem um balde. Aliás, no começo você tem aquelas mangueiras de hidrante. Depois você passa a ter um balde. Com o passar do tempo, você começa a ter um conta-gotas. Como é que você apaga incêndio com conta-gotas? Por quê? Porque você acumulou uma série de tarefas e você veio dizendo sim o tempo todo. Nós temos um hábito de acreditar, né? Nós temos uma crença de que quando a gente diz não, a gente magoa as pessoas. Não, saber dizer não, desde que de uma forma correta, de uma forma inteligente e sensível, você não vai magoar ninguém. Porque muitas vezes quando a gente diz sim demais para o outro, a gente está dizendo não demais para nós. E na nossa vida, quando a gente começa a dizer sim demais para um monte de coisas, querendo acumular, sabe o que vai acontecer? Você perde a sua identidade. Você passa a ser aquele cara que está sempre tentando ajudar todo mundo e fazer tudo, mas você não faz. Se você é um líder, você também pode cometer esse erro. Por quê? Você dá uma tarefa para a tua equipe e eles não fazem, você vai lá e toma, deixa que eu faço. Sabe o que vai acontecer? Eles se acostumam com a ideia, qualquer coisa ele faz, ele ganha mais. Só que, peraí, todos dentro de uma empresa, independente do salário, independente da posição, têm o seu nível de responsabilidade e respondem para uma determinada situação. Então, se você é líder, tem uma equipe, dê para eles uma agenda, ensine eles a trabalhar com prazo e cobre. Uma das dicas que eu sempre dou, e é o que eu sempre fiz na minha vida, eu nunca dou uma tarefa com prazo fechado do último dia. Se eu tenho uma tarefa que pode ser entregue para daqui a 30 dias, eu negocio com 15. Porque se a pessoa atrasar, eu tenho mais 15 dias para negociar. Então, por exemplo, eu preciso de uma tarefa para ser entregue no dia 30 do mês e hoje é o dia 1º. Eu peço para a pessoa me entregar para o dia 15 de 16. Lá para o dia 14, eu vou saber como é que está a situação. Porque eu sei que dá tempo de fazer. Aí a pessoa fala para mim, não, eu não fiz. Então você consegue mais 5 dias de tolerância? E eu vou negociando. Se com 25 dias a pessoa não fez, aí eu já... Olha, sinto muito, você tem que fazer com 26 dias. Eu preciso disso para amanhã. Se vira, você teve 25 dias para me entregar isso. E a mesma coisa o teu chefe faz com você. Só que, como é que você produz? Você começa a procrastinar por quê? Porque você vai dizendo sim, sim, sim. Então, uma das coisas é mudança de atitude. É mudar a sua postura diante das coisas. Vamos trazer para a sua vida pessoal. Sabe aquela gaveta de documentos? Vou jogando ali. Uma hora eu mexo. Uma hora eu mexo. E essa hora nunca chega. Bom, chega no fim do ano, você vê aquela pilha de papéis, você entulha de qualquer jeito e guarda.
No dia 29 ou dia 28 de fevereiro, começa a contar o prazo aí no dia 1º de março para o teu imposto de renda. Onde é que estão os documentos do imposto de renda? Está tudo bagunçado porque você não organizou. Se você pegar uma vez por mês para juntar esses documentos por tipo de documento, por data de pagamento, por tipo de conta e começar a arquivar, quando chegar no dia 1º de março é só ir lá naquela divisão da pasta e pegar os documentos de imposto de renda. E você já pode fazer ou entregar para o seu contador fazer o imposto de renda. Simples. Ah, parece tão fácil você falando, mas a minha vida é tão complicada, você não sabe da minha realidade. Volto a dizer, quem cria a sua realidade é você através dos pequenos hábitos. Um papel jogado dentro de uma gaveta não é nada, mas durante 12 meses, vários papéis sendo jogados dentro de uma gaveta vira uma confusão. Então, isso aconteceu de uma hora para outra? A gaveta ficou cheia de papéis de uma hora para outra? Não. Elas foram se acumulando. É a mesma coisa que uma pessoa ter que cuidar da sua casa. Ela vai deixando as coisas acumularem, ela vai deixando de fazer as coisas e não vai fazer. Exemplo simples. Copo em cima da pia. Você pegou um copo para tomar água e deixou ele lá. Aí você foi tomar água, pegou outro copo limpo e deixou. No final do dia, quantos copos tem em cima da pia? Eles apareceram tantos de uma hora para outra? Não. Mas você foi acumulando. Então você está vendo como são pequenas alterações na sua atitude, no modo de você agir? Tá? E outra coisa é saber identificar o que é necessário, o que é urgente e o que é natural, o que é uma coisa simples. Gente, nem tudo que é necessário é urgente, mas tudo que é urgente é necessário. E como identificar? Eu vou deixar aqui na bio um documento, um anexo, para que vocês possam baixar, para vocês fazerem uma análise da tríade do tempo, onde vocês vão poder identificar quanto tempo vocês gastam com tarefas que são urgentes, com tarefas que são necessárias, como é que vocês gastam o tempo de vocês. É uma maneira de você identificar como você tem gasto o seu tempo. Isso nós tratamos também no coaching. Dentro do coaching, uma das coisas que a gente mais pega para trabalhar é esta questão, a questão da administração de tempo. Porque uma das coisas que as pessoas mais falam é: eu não tenho tempo. A pergunta que eu faço: você não tem tempo ou você não é organizado? Quais são os hábitos que você tem colecionado na sua vida que impedem de você ser uma pessoa mais produtiva? Como é que você age no seu dia a dia de forma que faça com que a tua vida se torne uma vida próspera? E prosperidade, gente, não é só dinheiro. Prosperidade é uma noite boa de sono, é qualidade de vida, é poder se encontrar com os amigos. Quer assistir uma série? Você poder sentar e assistir uma série sem saber que você tem outra coisa para fazer. Quando você começa a trabalhar com pequenas tarefas, essas tarefas vão sendo realizadas, no final do dia você tem tempo de sobra. Ah, mas falando assim você não sabe, eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho... Ok. Quantas desculpas você vai dar para você começar a agir? Cada um sabe a sua rotina. E cada um sabe da melhor forma de organizá-la. Para isso, basta começar. E eu não estou falando para você começar do dia para a noite. Eu estou falando para você começar um passo por vez. Um novo caminho se faz caminhando. E o que significa isso? Quando você quer começar uma nova rotina, você começa ela devagar. Então, vá criando pequenos hábitos. Melhor do que ninguém, você sabe o que precisa ser feito. Né? Como eu disse, no coaching a gente vai pegando essas tarefas que são grandiosas. Por exemplo, eu preciso fazer uma reforma na minha casa. Como é que você faz uma reforma na tua casa? Primeiro você determina quais os cômodos você quer reformar, qual é a área da casa que você quer reformar. Depois, você verifica o que você precisa alterar. Se você vai ter que sair, se fizer a reforma na casa inteira, você vai ter que sair da casa, então você tem que procurar um lugar para morar,
ou uma casa para alugar, ou vai morar com um parente. Você vai desocupar o imóvel para que essa reforma seja feita. Não, eu não posso desocupar, eu vou ter que fazer a reforma comigo dentro do imóvel. Então, como você vai otimizar isso? Quais os imóveis, quais os pontos do imóvel que você vai reformar primeiro, de forma que você consiga transferir todas as mobílias para outro cômodo, a fim de que aquele fique vago para poder fazer a reforma. Isso é planejamento, né? E isso vale também até mesmo para nossas finanças. Quer um hábito de procrastinação que prejudica muito? Não olhar a sua conta corrente. Não saber quais são as tarifas e quais as contas tem para pagar. Não administrar o seu cartão de crédito e saber qual é o valor da próxima fatura para saber se você pode ou não assumir uma dívida. Isso também é uma procrastinação. E é uma procrastinação que aí causa prejuízo. Você tem a procrastinação que causa mal-estar. Você tem a procrastinação que causa doenças gástricas porque você fica nervoso, e você tem uma que causa prejuízo. Só que essa que causa prejuízo, ela também causa doenças, causa depressão, causa doenças estomacais e causa insônia, causa irritabilidade. Está vendo como a procrastinação ela pode trazer vários males? Como solucionar todos eles? Mudando seus hábitos. Um por vez. Um hábito pequeno, um passo pequeno de cada vez, e você vai ganhar grandes territórios, você vai poder caminhar grandes distâncias. A metáfora é simples, mas ela é verdadeira, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que quando você pensa em fazer alguma coisa muito grandiosa, pense em todo o caminho que você vai ter que fazer até chegar a esse objetivo. E aí, chegou naquele objetivo, bom, o que você faz? Você começa a fazer o caminho contrário, né? E aí você começa a fazer passo a passo. Vamos dar um exemplo da academia. Você quer emagrecer. Se você quer emagrecer, eu tenho o objetivo de emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 8 quilos, não interessa. A primeira coisa é, preciso mudar meu hábito alimentar aliado à academia. Eu consigo fazer 2 horas de academia ou consigo fazer 1 hora de esteira? Não, porque eu nunca me exercitei. Mas eu posso fazer 15 minutos, começar com 15 minutos. Eu estou acostumado a comer uma quantidade bacana de comida e como de forma irregular. Então eu posso começar a cortar alguns doces, cortar alguns refrigerantes. Ou seja, são coisas pontuais. Outro exemplo, preciso economizar. Preciso rever a minha maneira de agir com as minhas finanças. Qual é o objetivo? Olha, eu quero chegar no fim do ano com pelo menos, 10 mil reais. Quanto que eu preciso economizar por mês para chegar com esse valor? 900 reais. Como eu faço para economizar esses 900 reais? Eu pego esses 900 reais e vejo as minhas contas. Eu preciso eliminar tudo, parar? Não, então eu vou parar de... Não, você não precisa parar de gastar com as coisas que você tem. Você só tem que adequar os seus gastos para que sobre esses 900 reais. São pequenas mudanças de atitude. Então, por exemplo, se eu gasto uma média de 30 reais por dia com um cafezinho, com um docinho, com um chocolatezinho após o almoço, 30 vezes 30, 900 reais. É só parar com isso. Mas um chocolatinho uma vez ou outra eu posso me dar de luxo. Sim. Então, ao invés de 30, gasta 5 reais. Eu tenho muitas coisas para fazer, meu chefe pede muitas coisas, já falei, negocia prazo. Minha vida é muito corrida, eu tenho que prestar atenção na minha casa, tenho que olhar meus filhos e tenho que cuidar do meu marido. Primeiro, sente com teu esposo ou com a tua esposa, divida as tarefas. Segundo, organize teu tempo com as tuas crianças de uma forma produtiva. Às vezes você consegue lidar com isso, mas como você vai lidar com isso, eu digo, cada um tem a sua rotina. Às vezes a mudança em pequenos pontos você consegue ganhar em produtividade. E quando você ganha produtividade no teu trabalho também, você ganha o quê? Mais tempo livre em casa. Então, pense no que você pode mudar. A primeira dica é faça uma relação de tudo que você tem para fazer no dia. Coloque prazos. 1 hora para fazer tal coisa, meia hora para fazer outra, 2 horas, não interessa, coloque prazos e veja se você realmente consegue cumprir essas tarefas neste prazo ou se é possível diminuir este prazo.
Não fazer tudo correndo e mal feito, mas fazer de uma forma tranquila, mas produtiva, sem interrupção. Então, se é uma tarefa que demanda atenção, tire o celular da frente. Deixe o celular longe, deixe ele em modo avião. Se é uma tarefa que exige concentração, procure não se distrair e ficar em ambientes que roubem a tua atenção também. Então, tudo na vida da gente é uma questão da gente começar a observar aonde nós podemos melhorar. Pense bem. Pequenos hábitos trazem grandes transformações. Nada acontece do dia para a noite, mas só acontece se você der o primeiro passo. E o primeiro passo, quem define é você. Como, quando e onde. E se você não der o primeiro passo, não culpe os outros nem o destino. Não terceirize a culpa que é sua. Assuma a sua responsabilidade. E saiba que uma pequena viagem começa com pequenos passos. Da mesma forma que uma grande viagem começa com pequenos passos.